Fala galera, eu sou o Lucas Soares, aqui da Academia Musical, e hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês, sobre harmonia vocal, divisão de voz. Na verdade eu quero falar sobre esse assunto com vocês, conversar um pouquinho com vocês de um modo descontraído, de uma forma mais direta, mais objetiva. Eu estou aqui com as meninas aqui, e a gente vai dar alguns exemplos para vocês. A gente quer trazer um pouquinho das nossas experiências aqui da escola, do jeito que a gente pensa aqui na escola em relação a isso, em relação à abertura, em relação à harmonia vocal, para vocês, Eu espero que esse vídeo ajude vocês a desenvolver esse lado da música, que é um lado tão legal, assim, algo tão bacana, que enriquece tanto os nossos vocais, a musicalidade em grupo. Para a gente começar entendendo esse tema, entendendo essa questão, primeiro, gente, a gente precisa entender a escala maior, Então, assim, eu vou, para começar, porque aí a gente tem escala maior, escala menor, mas vamos falar de escala maior, que é mais fácil, porque da escala maior vocês já vão conseguir entender alguns princípios, vocês já vão conseguir entender bastante coisa. Então eu vou explicar para vocês a escala de Dó maior, como que ela funciona. Provavelmente você já deve ter escutado essa escala, porque ela é muito conhecida, muito universal, que é essa escalinha aqui. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Então a gente tem essa escala. Tem muitas outras escalas também. Várias outras escalas, mas eu vou fazer os exemplos dentro da escala de Dó maior. Vou fazer alguns exercícios aqui com as meninas também, que eu acredito que vocês vão entender como que funciona aí essa questão do desenvolvimento perceptivo, na parte de abrir voz, harmonia e tal. Bom, a gente tem a escala maior, e logo a gente precisa pensar nos intervalos, Os intervalos, quando a gente tem uma série de intervalos, a gente tem um acorde. Então se a gente tem, por exemplo, o primeiro grau, que seria no caso aqui de Dó maior, a tônica, Aí se a gente juntar com a terça, que aí a gente tem Dó, Ré, Mi, a terça seria Mi, E mais a quinta, que a gente tem Mi, Fá, Sol, Do, Mi e Sol, a gente tem um acorde. E vamos pensar assim, que as vozes é como se fosse um acorde, O acorde ele pode ser formado por tríades e por tétrades, Então a gente pode ter um acorde só com os graus, com a tônica, no caso que seria a nota que dá o nome à escala e tal, com o Dó. O Mi que seria a terça, o Sol que seria a quinta, Mas a gente pode também ter o Si, que aí seria uma tétrade, no caso. Já seria uma abertura de voz assim um pouco mais diferenciada, um pouquinho mais rebuscada. Tem alguns grupos que usam, alguns grupos de quarteto, corais, que usam também esse intervalo. Mas a gente vai falar de tríade, para ficar um pouco mais palpável para vocês, um pouco mais fácil. Qualquer coisa no meio do vídeo aí eu coloco um exemplo aí de algum quarteto, de algum pentatônix aí para vocês terem, uma ideia desses outros intervalos que também dá para ser agregado na abertura de voz. Mas vamos pensar assim, se a gente cantar a tríade, toda junta, assim, a gente tem uma abertura de voz. Então vamos dar um exemplo aqui com as meninas, com as nossas vedetes aqui da Academia Musical. Vamos lá. A gente tem aqui, o Dó. Eu queria que a Edmara fizesse o Dó. Faz assim, Dó. Pode fazer o Dó, Edmara. Isso. A Sara vai fazer o Mi. Faz assim, o Mi. Sara assim, Mi. E a Lari vai fazer o Sol, que é esse aqui, Sol, Sol. Então, Mi e o Dó. Agora cantem juntas, falando, pode falar mesmo a nota assim, vai chocar um pouco nas palavras, mas a harmonia no final vai dar certo, entendeu? E mantém um pouquinho. Vamos tentar, 1, 2, 3 e... Aí, vocês perceberam como que já dá
né? Vamos tentar fazer em A. Vamos fazer em A. Tenta fazer o A, que eu acho que a harmonia vai casar melhor. Vamos lá. 1, 2, 3. Isso, já dá para perceber já, né, como as vozes elas se encaixam. Então o que acontece? A abertura de voz não é cada um cantando, né, num tom que acha da cabeça, assim. Não. A gente entende que dentro da escala, né, a gente tem algumas notas. Lógico que a escala ela vai ter as notas que muitas das vezes algumas vão ser sustenido, outras bemóis e tal. E quando a gente segue essa regrinha, né, de terças em terças, mesmo qualquer escala, a gente vai ter um acorde, a gente vai ter essa formação de acorde, essa harmonização. Então, basicamente essa seria a regra, né? Como que o aluno, a pessoa que treina esse tipo de técnica, ela consegue desenvolver esse tipo de percepção, porque na verdade ela precisa ter um ouvido, acostumado com esse tipo de intervalo, né? Então assim, alguns exercícios que eu acho são muito legais para desenvolver isso, né? Um deles é o exercício da tônica, terça e quinta. Então as meninas vão cantar aqui pra mim e a gente vai fazer assim, ó. Tônica, terça, quinta, terça, tônica. Cantando. Tônica, terça, quinta, terça, tônica. 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 Tem um exercício também que ele é muito legal, que aí no caso, né, a gente vai fazer esse exercício um pouco separado. Então, tônica vai ficar por conta da Idmara, terça por conta da Sara e quinta por conta da Larissa. Só que vocês não vão, a gente não vai voltar, então vocês vão cantar tônica, terça, quinta, né, e vai manter até o final. E eu vou mudar de tom e aí vocês de novo. Tônica, terça, quinta. Então aí esse exercício aqui eu estava explicando para elas, mas aqui explicando para vocês, elas vão cantar tônica, terça e quinta, mas cada uma delas vai cantar uma dos intervalos, né? E elas vão manter até o fim. Vocês vão perceber que no final vai encaixar e vai casar. E aí já vai começando, né, a desenvolver essa questão do ouvido harmônico, né, dos intervalos e tal. Então, só para vocês, para dar um exemplo para vocês. Se errar, não tem problema. A gente está em família, né, gente? A gente está em casa e a gente vai se corrigindo, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Tônica, terça, tônica, terça, tônica, terça, tônica, terça, e o último, tônica, terça. Isso. Olha, eu tô com um vocalzinho afiado aqui, as meninas estão de parabéns, né? Então, assim, deu para perceber a abertura. Então, esses exercícios são exercícios que vão estimulando. Eu acho muito legal quando a pessoa ela quer treinar a abertura em vozes, toda essa parte de harmonia. Eu acho legal ela sempre treinar em grupo. É assim, a minha opinião. Eu acho que o desenvolvimento é muito mais rápido, é muito melhor. Pode ter professores que achem ao contrário, mas eu, nas minhas experiências, do que eu já vivi aqui na escola, com o pessoal da escola, o meu conselho é que a pessoa ela faça, né, uma aula mais em grupo, ou ela participe de um coral, né, que vá desenvolver essa questão das vozes, né, da abertura e tal. Assim, pessoas que foram criadas em coral normalmente têm uma grande facilidade de fazer abertura em vozes. Por conta disso, porque no coral normalmente as vozes são separadas, então a pessoa ela já vai crescendo, ela já vai vivendo com essa experiência. E a gente é muito
do nosso contexto, né? Então a gente é muito da onde a gente veio, da onde a gente foi criado, da onde a gente está inserido. Então tudo isso eu acredito que colabora para a pessoa desenvolver. Bom, um outro ponto também, né? Um outro exercício que eu acho muito legal, né, que a gente pode aplicar também para esse momento, para esse início, né, pensando sempre em tônica, terça e quinta, né, é a questão da pessoa ela decorar o grau, ela decorar a tônica, terça e a quinta sem a questão das notas, sem a melodia, né, sem dar as notas, seria como se fosse uma cola para a pessoa pensar na tônica, na terça e na quinta. Então, um exemplo, né? Vou fazer com a Edmara primeiro. Então a Edmara vai cantar a tônica, terça e quinta de dó. Então aqui, ó. Tônica, terça, tônica. E depois a gente vai ver se tá certo. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Tônica, terça, quinta, terça, tônica. Tônica, terça, quinta, terça, tônica. Vamos ver se tá certo, ó. Tá certinho. Então quer dizer que na cabeça dela já tá muito firme essa questão dos intervalos também. Vamos ver a Sara. Vamos lá, Sara. Vamos mudar o tom aqui. 1, 2, 3 e... Tônica, terça, quinta, terça, tônica. Tônica, terça, quinta, terça, tônica. Vamos ver se tá certo? Certinho. Né? Então já ficou bem firme, bem memorizado aí na cabeça das meninas essa questão dos graus. Vamos ver a Larissa. 1, 2, 3, Larissa. Tônica, terça, quinta, terça, tônica. Mais um. Tônica, terça, quinta, terça, tônica. Ótimo, muito bem. Então esse exercício é um exercício para quem quer treinar, né? Ela pode pegar a nota ou num piano ou num violão e ela ir fazendo, se ela consegue pelo menos fazer os acordes, né? Ela ir fazendo e depois ela corrige e vê se está certo, né? Hoje a gente tem muitos exercícios assim, até disponível assim na internet, essas coisas assim, né, de escala, que tem como a pessoa estudar, como a pessoa procurar, para ela conseguir desenvolver, né? Mas assim, o mais importante, o que eu quero dizer assim com esse primeiro momento é que a pessoa ela precisa ter um conhecimento dos intervalos. Quer fazer uma abertura em voz, seja em 3 vozes, ou seja, em 2 vozes, a pessoa precisa entender o mínimo de intervalo, né, da distância entre uma tônica e uma terça, entre uma tônica e uma quinta, entre uma tônica e uma sétima, ela precisa entender. Bom, eu vou ir para um exercício mais hard do negócio. Eu vou ver se eu faço com as 3, porque aí uma segura na mão da outra, e aí, seja o que Deus quiser, né, meninas? Né? Então, assim, vocês vão decorar. Esse exercício, pessoal, ele também é um exercício muito legal para quem quer desenvolver a harmonia. Ele, assim, exige um pouco mais da capacidade aí da percepção, né? A gente vai trabalhar com os graus e, assim, a pessoa, ela precisa estar muito na cabeça, assim, com todos os graus, com todas as notas, para ela conseguir ter essa percepção. Então, assim, esse exercício ele é um pouquinho mais difícil, mas também é legal para quem quer treinar, para quem quer desenvolver. Então, vocês vão cantar comigo. Canta assim comigo, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Isso, eu vou começar com a Larissa. Tá. Então vamos lá, Lari. Eu vou te falar, entendeu? Na mão os graus e você vai cantando. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. 1, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Foi certinho, viu, gente? Ó, só pra vocês conferirem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Em momento algum ela saiu dessas notas aqui. Vamos ver então agora a Sara.
É isso aí, gente. Elas nem sabiam da onde elas estavam entrando, né? Não mesmo. Elas nem sabiam do que se tratava, cair aqui, né, de gaiato. Mas é assim, com emoção é mais legal, né, gente? Bom, então vamos lá, Sara. Vamos tentar. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Isso! Vamos para Edmara, para a gente fechar essa parte dos exercícios, né? Certinho, Mara? Vamos lá, hein? 1, 2, 5, 4, 1, 4, 1, 2, 1. Muito bem! Vocês viram que as meninas, elas estão afiadas, né? Muito bom mesmo. Bom, pessoal, nesse primeiro momento é isso. A gente vai passar para o próximo módulo, que eu vou falar sobre timbragem vocal, ou algumas pessoas chamam de mixagem vocal. E agora, galera, a gente vai falar sobre timbragem vocal ou mixagem das vozes. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da harmonia, porque na verdade, o que é harmonia, na verdade? A galera às vezes confunde, o pessoal acha que a harmonia é somente abrir voz, e na verdade, a própria palavra já diz, né, quando você pensa em harmonia, você pensa em algo agradável, você pensa em algo que anda junto, que se combina, né? Então, que dê harmonia, né? Que seja algo harmonioso. Então, não é só abrir voz, mas precisa se combinar, né? Porque se não se combinar, assim, não tem uma harmonia. Então, pode se tornar desagradável, mesmo abrindo voz. Então, tem que ser algo agradável. Então, a gente vai falar um pouco sobre timbragem e mixagem das vozes. Na questão da mixagem, né, das vozes, hoje em dia dentro da produção vocal, dentro dos estúdios, a gente tem essa questão aí da mixagem é muito ampla essa questão. Hoje a gente tem, por exemplo, na questão das vozes, às vezes no estúdio o produtor ele aumenta mais um naipe mais do que o outro naipe de propósito. Isso acontece, né? No caso que a gente vai mixar aqui, ao vivo aqui, eu vou fazer as vozes, vou tentar deixar elas o mais igual possível, né? A gente vai tentar trazer um equilíbrio em todas, né? Mas pode acontecer de numa mix, né, eu querer mais um exemplo, a voz da Edmara aparecendo mais, né? E isso em estúdio, isso até ao vivo também. Pode ser que a Sara tá fazendo contralto e eu queira que ela apareça mais, né, na questão da mix, né? Isso também acontece. Isso eu acho que depende muito do estilo. Eu vou trabalhar hoje com a questão do equilíbrio, um equilíbrio, né, das vozes. E a gente, para começar esse tema, a gente vai começar falando do uníssono, né? Porque às vezes o pessoal fala muito sobre abrir voz, mas eu acho que assim, sabe? Para a pessoa ter sucesso na abertura vocal, ela precisa saber cantar a melodia, né? Entendeu? Para começar, primeiro ela precisa cantar muito bem a melodia. Se ela não consegue afinar, se ela não consegue ser uma pessoa afinada na melodia, muito provavelmente ela vai ser desafinada na harmonia, né? Ela vai ter muita dificuldade de fazer uma harmonia. Então, eu vou dar um exemplo. O que é uníssono para quem às vezes está assistindo e não sabe nem o que é o uníssono? Uníssono é quando todas as vozes estão fazendo a mesma melodia, né? Normalmente, às vezes, na mesma oitava, né? Pode ser que exista uma diferença de oitava, sim, mas uníssono é de unir, né? De estar todo mundo junto, de estar todo mundo ali alinhado cantando as mesmas notas. Um exemplo, eu vou pegar uma música aqui com as três e elas vão cantar uníssono pra mim. Bom, elas vão cantar o Quão Lindo Esse Nome É, vão fazer uníssono, aí a gente vai dar uma analisada. Aí eu vou tentar, se eu ver que tem alguma voz que tá um pouco mais do que a outra, aí eu vou já corrigindo vocês. Então vamos tentar. Isso era essa palavra, com Deus já
Assim, as meninas, elas já têm já uma facilidade para casar um pouco as vozes. Por mais que aqui, por exemplo, se eu fosse equilibrar um pouquinho mais a voz, eu colocaria a Sara um pouco mais alta, a Edmara um pouquinho mais alto também, para ficar um pouquinho mais equilibrado. Eu ouvi muito a voz da Lari, né? Mas aqui no caso, eu acho que a Lari estava na medida. Eu acho que ela estava certa, faltou um pouquinho das meninas. Vamos ver agora, vamos tentar fazer essa correção, aí a gente vê como que fica agora. Canta de novo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Pode vir um pouquinho mais a Lari. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ótimo, muito bom, muito bom. Então assim, uníssono vocês percebem que elas estão, né, na mesma linha. E aí o que acontece? A gente precisa, quando a gente pensa em uníssono, a gente precisa ter um equilíbrio dos timbres. Então aqui cada uma tem um timbre, eu vou mostrar para vocês. Canta só a Edmara esse pedacinho. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Ótimo. Canta a Sara com o timbre seu, Sara, pra galera No conhecer. início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Ótimo. E agora canta a Larissa. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Vocês perceberam que cada uma tem uma particularidade? Cada uma tem um timbre diferente e tem a sua... eu nem sei se essa palavra é personalidade, né? Então cada uma aqui tem a sua personalidade. Mas quando elas estão cantando em grupo, elas precisam abrir mão, deixar de lado a personalidade delas, né? Para elas, como se elas vivessem em função da outra pessoa. Então a voz delas precisa casar uma com a outra. É isso, né? Uma com a outra. Né? A voz delas precisam se casar. Então assim, se uma faz um vibrato muito marcado, ela tem que tirar, né? Se uma canta muito firme, tem que cantar um pouquinho mais suave. Para o quê? Para ter esse equilíbrio dos timbres, né? Então assim, agora eu quero que vocês cantem pensando mesmo uma nas outras e a gente equilibrar essas vozes, para a gente conseguir timbrar. Então, por exemplo aqui, a Edmara, ela já estava cantando um pouquinho mais soproso, né? Para um começo da música, eu acho que está correto, né? A Sara cantou soproso, em alguns momentos não, né, Sara? Então assim, nesses momentos que você não cantou soproso, eu acho legal você cantar. E a Lari já não cantou tão soproso, então vira um pouquinho mais leve para também conseguir timbrar. E aí a gente vai conseguir esse casamento aí, porque no começo dessa música eu acho que é o que é mais coerente agora. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ótimo. E aí, pessoal, agora o que eu vou falar com vocês, né? No caso aqui, a gente teve aqui essa timbragem e na abertura vocal a gente vai seguir meio que essa mesma ideia, né? Mesmo que se a parte da música fosse forte, então assim, se é forte, não é para uma das vocais só vir forte, mas todas têm que vir forte. Se a parte é suave, então todas as vocais têm que ser suave. Então a dinâmica, né, ela varia e todo mundo acompanha a variação, entendeu? E esse daí é o
o ponto-chave, assim, sabe? Para você entender, assim, a questão da timbragem, para você entender esse casamento das vozes, né? Então, eu vou fazer uma abertura de voz, e aí eu vou fazer uma abertura de vozes um pouco mais suave, e depois eu vou fazer um pouquinho mais forte, só pra galera ver. Pode ser desse continuando mesmo. Deixa eu só ver o tom. É esse, né? Aí, faz você a melodia. Vamos tentar um pouquinho mais leve, tá? 1, 2, 3. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Muito bem, muito bom. Então vocês viram que teve toda essa questão do equilíbrio. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais forte, por mais que a Edmara aqui tá fazendo tenor, gente. Pra vocês verem como ela é bem aventurada. É que assim, ó, eu tô um pouco gripado. Então assim, eu não tô conseguindo, né, cantar, gente. Eu já não tô conseguindo, né, fazer nada. Mas nem preciso, né, com essas meninas aqui maravilhosas, né? Eu só vou ficar aqui hoje curtindo e assistindo. Mas vamos tentar fazer um pouquinho mais forte, tá? Então, mesma coisa. E aí a gente, se você quiser subir um tom, não sei se isso. Olha esse nome, olha esse nome, vamos lá. 1, 2, 3. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Muito bom, muito bem, né? Então, vocês percebem que equilibrou, né? A gente mudou de intensidade, mas que não mudou essa questão, assim, sabe? Do equilíbrio das vozes. O equilíbrio manteve, todas vieram forte, né? E a gente teve, assim, meio que acompanhou a dinâmica. O que acontece? A questão, assim, de acompanhar a dinâmica tem muito a ver também com a parte técnica. Né? Então, às vezes acontece, às vezes de um vocal, a pessoa não consegue fazer mais forte. Aí ela precisa realmente, tipo assim, precisa trabalhar a técnica dela, precisa trabalhar ali a respiração, trabalhar, né, a projeção vocal, para ela conseguir ter essa questão aí, sabe, de mudar, de vir forte, de vir mais suave, né, ela conseguir acompanhar. Bom, pessoal, agora a gente vai para a parte de dinâmicas, né? E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre modos de fonação. Bom, pessoal, então a gente vai falar de modos de fonação. E o modo de fonação a gente já entra numa parte mais técnica, mais da técnica vocal mesmo. O modo de fonação ele é até utilizado para canto performance, né? Performance individual no caso. Né? Mas a gente consegue trazer também para a realidade do backing, do vocal e tal. Então a gente tem pelo menos aí 5 modos de fonação, né, que a gente utiliza na música. Né? Um deles é o soproso, depois a gente tem o modo de fonação fluido, o neutro, o firme e o tenso. Né? Então o soproso, vamos dar um exemplo de soproso aí as meninas, né? Pega pra mim, o quão lindo esse nome é mesmo, nesse refrão a gente vai fazer um pedacinho bem soproso, pra galera entender o que seria o soproso, tá? 1, 2, 3. Oh, quão lindo esse nome é. Pode fazer aberto. Pode fazer aberto. Vocês entraram bem assim, né?
Agonizando. Agonizando. Ó, é modo de fonação. Não é, Quase sussurro, gente. não é sussurro agonizando, entendeu? Vamos lá, focar. 1, 2, 3 e... Oh, quão lindo esse nome Vai ser é. grosso. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Isso. Bom, então vocês percebem que vaza bastante ar no soproso, né? O soproso, a gente tem essa, como se fosse uma camada assim de ar, assim, cavosa, assim, sabe? No soproso. E isso a gente usa muito, assim, para dinâmica de vocal e tal. Eu vou falar agora, então, do modo que é um modo mais fluido, né? Que seria um pouquinho mais, um pouquinho de voz, assim, no soproso. Um pouquinho mais de voz no soproso. Vamos tentar? 1, 2, 3... Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Isso. Então aí vocês percebem que já teve uma evolução aí do soproso, já ficou mais, parece que mais forte, né? Vamos pensar assim, um pouquinho mais forte, mas não tá forte, mas ficou um pouquinho mais forte. Vamos falar então do neutro. O neutro já é um pouco mais seco, né? Mas não, ele não é assim alto, tão projetado, entendeu? Então vamos tentar. 1, 2, 3 e... Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ótimo. E agora vamos pro firme, então. Vamos pensar no firme. O firme, ele já é um pouquinho mais, vocês vão perceber que ele é bem mais como que eu vou dizer, mais seco o som. O som é mais seco, mais alto, né? Elas têm que se esforçar um pouco mais para projetar e tal. Então, a gente vai, vamos tentar fazer. 1, 2, 3 e... Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. E vamos pro tenso. Gente, quando a gente fala disso, de soproso, tenso, neutro, fluido, né? É o fechamento da prega vocal. Quanto mais fechada a prega vocal, por isso que eu falei que é uma parte mais técnica. Quanto mais fechada a prega vocal ela tá, mais o som vai sair sem sopro, sem soprosidade, entendeu? Então, quanto mais fechado tá a prega vocal, menos soprosidade na voz. Então, agora no tenso, acabou a soprosidade. Agora no tenso, tem que estar firme, firme, firme. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ótimo! Deu para perceber? Bom, pessoal, a questão do entendimento dos modos de fonação ajuda muito nas dinâmicas que a gente quer fazer com o vocal, que a gente quer trabalhar com a questão dos vocais. Bom, pessoal, né, para fechar um pouquinho do que a gente falou aqui, eu queria dar um exemplo com as meninas. Elas vão cantar essa música que a gente está dando os exemplos, o quão lindo esse nome é. Só que aí eu vou falando para elas e eu vou ver se eu falo ao vivo e a cores, né, as dinâmicas para elas. Né? Então eu vou falando para vocês, por exemplo, soproso, né, uníssono, abre. Aí eu vou falando todas as dinâmicas de tudo que eu vim falando aqui com vocês. E a gente vai executar aqui ao vivo e a cores. Né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Lógico que vai, porque vocês são muito boas. Vai dar tudo certo. E aí vocês vão ver como que é legal essa questão, né, da harmonia e tal, junto com a dinâmica, enfim. Vamos tentar. A gente vai começar soproso e uníssono. No início, né? Desde o começo? Desde o começo. Qual que é o tom? Início. Início. Vamos lá.
1, 2, 3 e... Início eras a palavra. Soproso, mais soproso. Com Deus disse. Que cara essa pessoa. Gente. Vamos falar soproso. Ela liga um botãozinho aí. Não, gente, que Calma, falhou. Foi um 1, 2, 3 e... Acolhi nesse nome é, acolhi nesse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Acolhi nesse nome é, maior que tudo Ele é. Acolhi nesse nome é, o nome de Jesus. A morte vai ser soproso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Firme. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Penso. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Fluido. Poderoso esse nome é, Neutro. maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome. Faz esse de novo, esse de refrão, poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Neutro. Poderoso esse nome Mais forte. é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, Soproso. o nome de Pra Jesus. finalizar, poderoso. Poderoso esse nome é, o nome de Só as vozes, poderoso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aê! É isso, gente. Teve umas gafes aí, que é normal. Elas estão tendo aula ao vivo aqui. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem, né, um pouquinho dessa questão da dinâmica, né, um pouquinho dessa questão dos modos de fonação, da harmonia, da timbragem, da mixagem de voz. Aqui na sala, né, eu não sei como que depois vai estar aí para vocês no vídeo, mas não é uma sala assim tão acusticamente tratada, então às vezes pode ser que uma voz às vezes apareça ali um pouco mais do que a outra, principalmente quem estiver mais perto do microfone, né, no caso da Mara. Mas não sei também, pode ser que não também, mas assim, sabe, a ideia, pessoal, sabe, é sempre equilibrar as vozes, a não ser que seja proposital, né, a questão de saltar uma voz da outra, né? Mas caso contrário, assim, o equilíbrio ele vai trazer sim essa harmonia, né? Essa questão agradável no backing vocal. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, eu espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. E é isso aí, acompanhe o nosso canal da Academia Musical e estamos juntos. Venha fazer uma aula experimental com a gente se você não faz. E tamo junto, gente. Um abraço, um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.